Mais uma vez, agradeço vocês por estarem presentes aqui. Agradeço muito a Mônica, minha amiga aí de mestrado. Tivemos a satisfação, a honra aí de participarmos juntos aí do curso que nos levou à conclusão do mestrado. Ela foi além, né? A Mônica já passou pela fase do doutorado. Eu ainda estou ensaiando isso, né? Estou querendo me aventurar, porque são de 3 a 5 anos, né? Depende da quantidade de créditos que a gente puxa. Mas falar aqui um pouquinho da professora Mônica Cecílio Rodrigues, né? Além de uma dileta amiga, é advogada e professora de Direito de Família e Sucessões, e isso ela dá aula em cursos de graduação e também em pós-graduação. Então, ela tem aí uma bagagem extraordinária, ela tem pós-graduação em Direito Público, mestre e doutor em Processo Civil, membro do IBDFAN, da ADFAS, do Instituto de Advogados de Minas, do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Processual, o IBEC, membro do corpo editorial da Revista Brasileira de Direito Processual, RBDPRO, isso é muito importante, porque ela tem um veio aí de escritora, publica aí uma coluna ligada ao direito, aí, crônicas, né, bem interessante isso, né, trazendo uma linguagem bem acessível essas questões jurídicas ligadas à família, sucessões. Advogada atuante, né, não é uma acadêmica pura, né? Essa é uma pegada nossa do Sucessão Legal, trazer a experiência para o ambiente de aula, para que a gente possa trazer conteúdos importantes aí para as pessoas, que já possam ser utilizados de plano, de pronto, né? A gente até brinca, né? A gente percebe que se as pessoas tiverem assim aquela situação lá da lei da atração, elas terminam a aula hoje e amanhã já aplicam alguma coisa que ouviram aqui. É bem interessante isso. E a gente tem essa pegada que dá muito certo. Convido vocês, então, se quiserem, para que se inscrevam. A maratona da Holding Familiar e Planejamento Sucessório começa oficialmente no dia 6 de abril. Teremos aulas dia 6, 7, 8, 9 e 10. No dia 10, com a professora Mônica. Nessa semana de abril, todas as aulas serão gratuitas, basta se inscrever, participar. Aulas com conteúdos que a gente chama aí de conteúdos matadores, conteúdos assim bem robustos, que vocês vão já poder pegar, utilizar no dia a dia, todos eles ligados a um veio, a um caminho aí de planejamento sucessório. Então, a professora Mônica vai dar para a gente hoje uma apresentação de um conteúdo que vai ser tratado numa das aulas dela, que a gente julga de muita importância, que é a figura do inventariante, principalmente no processo judicial. Lá no inventário extrajudicial também há a figura do inventariante, ela vai dar uma explicação para a gente sobre isso, como é que ele atua, como ele encaminha o inventário, mas a gente vai focar hoje a questão do inventariante no seio do processo judicial. Por que isso? Porque como auxiliar da Justiça, nós podemos nos cadastrar, né, principalmente para o pessoal da advocacia, podemos preencher um cadastro sinalizando para o Poder Judiciário que temos interesse em atuarmos como inventariantes. Isso é uma fonte, inclusive, de atividade e também de renda. É uma atividade que é bem remunerada quando a gente atua no inventário que tem aí um espólio, um acervo de bens considerável, que dá trabalho, tem endividamento, que tem briga entre os herdeiros. Normalmente o dativo ele vai lá para exercer a inventariança porque os herdeiros não se entendem, eles destituem aquele que foi nomeado, vira aquela confusão, e o dativo acaba indo ali para poder exercer a administração. Então, para eu não ficar aí tomando o tempo de vocês e nem falando da palestra da professora Mônica, então com vocês, Mônica, fica à vontade mais uma vez. Muito obrigado por estar com a gente aqui. Olha, eu inicio agradecendo o convite do Zé Rubens Hernandes. Eu até brinquei com ele, eu falei, Zé, acho que eu vou te chamar de Hernandes, para ficar mais protocolar. Mas, enfim, nós somos colegas no mestrado, na UNAERP, em Ribeirão, em processo, né, civil, e eu dei continuidade, fiz o doutorado na PUC São Paulo. Olha, eu fico muito feliz, Zé, porque quando ele me convidou para fazer parte da sucessão legal desta maratona, falando a respeito do meu tema de inventário judicial e extrajudicial, a hora que eu vi os outros colegas que iriam fazer as outras aulas, que iriam participar da maratona, eu falei, gente, é junto dos bons que a gente fica melhor. Eu não posso perder essa oportunidade.
aceitei de pronto, falei, nossa, aceito de pronto, deixa eu só me organizar nos dias, nas datas. E, enfim, quem me conhece, eu agradeço aqui o carinho da Camila, da Raquel, que são pessoas da minha cidade, que eu conheço, né, que eu já identifiquei. Espero conhecer Cleiton, Sérgio, Rosimeire e Rogério, que estão me ouvindo. Pois bem, eu vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre a figura do inventariante. É óbvio que eu não vou deixar de falar também da figura do inventariante no processo extrajudicial de inventário. Porque hoje em dia, Zé, o que a gente pensa é que, dada a correria do dia a dia, todo mundo quer uma justiça mais célere e mais econômica, então tem esse outro viés do inventário extrajudicial. Tá? Por óbvio, eu vou primeiro destacar a importância da figura do inventariante. Vocês me desculpem, eu comecei a tossir agora, não entendi por quê. Nervoso não é, né, gente? Porque já está... Enfim. O inventariante é uma figura não só emblemática no processo de inventário, ele é uma figura com alta representatividade. Por quê? Porque, a princípio, o inventariante ele vai representar o espólio. O que é o espólio? O espólio é uma nomenclatura processual que diz respeito à representação dos bens do falecido. E o inventariante, em razão disso, ele tem uma série de obrigações, tá, perante o juízo, mas não só perante o juízo, perante os herdeiros também. Então, veja só, a lei processual civil, por isso que eu acho importante, eu falei até para o Zé Rubens o seguinte, eu acho importante, Zé, que quando você oferece esse tipo de curso, você oferece com profissionais que, além de ter a parte acadêmica, que é escrever, que é estudar a doutrina, mas nós temos também o exercício da advocacia. Exemplo dos outros professores, da professora Rita, da professora Sueli, do Birajara, mas, enfim, todos nós temos aquela experiência no escritório de advocacia, porque isso ajuda que nós ilustremos os problemas da doutrina. Porque ler simplesmente o artigo de lei, tudo é possível. Aí, a hora que você começa a questionar um problema dentro do escritório, você fala, nossa, mas assim não dá. Não, mas a lei não chegou até lá para alcançar o que eu estou precisando. Mas então, vamos lá. Figura do inventariante. Vocês sabem muito bem que, quando se falece uma pessoa a necessidade de abrir um inventário, nós temos uma lei federal que regulamenta o procedimento do inventário. Tá? Eu, às vezes, vou tratar de alguns termos aqui e, às vezes, tendo a preocupação de não ser muito técnica, porque, às vezes, podem ter pessoas que não são advogadas, viu, Zé? Que estão ouvindo a gente. Então, como eu quero que essas pessoas também sejam alcançadas pela minha explicação, muitas das vezes eu vou explicar a parte técnica, mas eu também vou tentar alcançar o conhecimento dessa pessoa através de uma linguagem mais acessível. Pois bem, ocorre o falecimento de alguém. Se esse alguém deixou patrimônio, quer seja patrimônio positivo ou negativo, nós vamos ter que requerer o processo de inventário. Então, nós temos duas vertentes, ou o inventário judicial ou o inventário extrajudicial. De qualquer uma das duas formas, há necessidade de um representante. É uma figura criada especificamente para representar aquele momento processual de transferência dos bens do morto para os herdeiros. Não só de transferência, ele vai administrar, ele vai cumprir obrigações. A lei taxativamente enumera algumas obrigações apenas de gestão, que não há necessidade de ouvir os outros herdeiros, e algumas obrigações de disposição, de alienação. Eu vou me permitir a ler um inciso do artigo que seja um exemplo de gestão. No artigo 617, é nomeado inventariante, no Código de Processo Civil. No 618, só um minutinho, no 618, ele dá um exemplo de ato de gestão, que seria exibir em cartório a qualquer tempo para as partes do processo de inventário. Quem são as partes? Os herdeiros ou credores do espólio, credores do falecido. Então, exibir em cartório a qualquer tempo para exame das partes os documentos relativos ao espólio. Isso é um ato de gestão. O inventariante vai ter obrigação de exibir no cartório e ele não precisa de autorização do juiz e nem anuência dos outros herdeiros. Olha o diferencial para vocês entenderem o que eu estou falando. Ao passo que, se houver necessidade de vender qualquer bem daquele espólio, daquele acervo a inventariar, para pagar alguma dívida ou até mesmo para pagar
o ITCMD, que é o imposto de transmissão, aí vai haver a necessidade de alienação. Esse ato é de disposição. Então, esse ato já vai ter que necessariamente ouvir os outros herdeiros e também a autorização do juiz. Então, o inventariante, ele tem funções distintas que ele pode exercer independentemente da anuência dos outros herdeiros ou até mesmo da autorização judicial. E existem atos que ele vai precisar de serem ouvidos todos os herdeiros e, inclusive, precisar da autorização judicial. Mônica, sempre precisa da concordância de todos os herdeiros para que seja realizado o ato? Muitas das vezes, não. Às vezes, um dos herdeiros discorda, caberá ao juiz decidir se concede ou não aquilo que o inventariante demonstrou ser necessidade. Por exemplo, às vezes a pessoa falece e não tem liquidez para pagar o ITCMD, não tem liquidez. A necessidade de se vender um bem. Então, o inventariante tem que providenciar essa venda, tá? Para que ocorra o pagamento desse tributo. E como essa palestra, essa fala minha para vocês é apenas para incitar e despertar vocês, eu não vou comentar especificamente da tributação do Estado de Minas e do Estado de São Paulo, tá? Porque isso a gente vai deixar, Zé, para aprofundar no dia da aula, propriamente dito. Então, a princípio, eu só quero falar para vocês o seguinte: nós temos um tempo limite. São dias corridos que, infelizmente, passam muito rápido para o pagamento do ITCMD. E esses dias, o que acontece? Muitas das vezes, o que eu estava falando, o falecido não deixou dinheiro em cartório, ele deixou bens, patrimônio imobiliário, deixou carro, deixou muito apartamento, mas ele não deixou bens, então eu tenho que fazer dinheiro com o patrimônio que ele deixou para pagar esse imposto. Então, eu vou precisar de uma autorização judicial para a venda desse bem. De quem é a responsabilidade do recolhimento deste imposto na data fixada, são 90 dias. A data limite para que no Estado de Minas você consiga o desconto. No Estado de Minas é 5%, o ITCMD é 5%. Além do que, desses 5%, você tem um desconto. O Estado pode dar até 20%, Minas dá 15% de desconto. Então, você vai ter, desculpa a expressão, mas é porque para ficar mais acessível, você vai ter que fazer dinheiro em 20 dias de algum patrimônio. Agora, imagina, não é fácil vender, principalmente na época da pandemia, porque às vezes a pessoa que tem condição econômica de comprar, ela quer comprar, mas ela vai querer pagar o preço da bacia das almas, né? Enfim. Aí, conclusão, com isso, você vai requerer, como inventariante, um alvará para o juiz, para que ele permita que você venda aquele bem, para que imediatamente você pague o imposto. Então, o inventariante, ele é um munus público. Muitas das vezes a gente é procurado no escritório e a pessoa, eu quero ser inventariante, eu quero ser inventariante. Aí eu falo assim, sente aqui que eu vou te explicar. A inventariância não é uma benesse. Você vai ter obrigação de pagar o imposto. Se os seus irmãos, que de repente a pessoa que se propõe ao cargo de inventariância tem irmãos, são irmãos que são os co-herdeiros, eu falo, olha, os seus irmãos têm dinheiro para pagar? Não, Mônica, ninguém tem. Então, você vai ter que correr atrás de um comprador para o bem, nós vamos ter que requerer um alvará para o juiz, eles vão ter que concordar com a venda. Caso eles não concordem, o juiz vai ter que decidir sobre isso. Então, a princípio, o cargo de inventariante, ele tem muito ônus e muita responsabilidade, porque não exercido com legalidade dentro da lei, o inventariante pode ser removido do cargo, destituído do cargo. A destituição do cargo, Hernandes, ela é uma punição, serve de punição. Não há condenação em honorários, mas se você for removido do cargo, você tem que entregar, além de entregar o numerário que estaria depositado em conta judicial, óbvio, qualquer bem que estivesse sobre a sua posse e administração, que lhe é retirado imediatamente. Perfeito? Então, assim, a princípio, o que eu queria demonstrar para vocês é que o cargo de inventariante, ele é um cargo que demanda um trabalho, não é pequeno. Mônica, quem pode ser inventariante? Gente, nem sempre, olha que interessante, nem sempre quem pode requerer inventário pode ser nomeado inventariante. Vou dar um exemplo para vocês. A viúva pode requerer inventário? Pode. A viúva que eu digo aí é tanto a esposa, em razão do casamento, ou a companheira, em razão de uma união estável, desde que comprovada documentalmente. Os filhos, os herdeiros, o herdeiro legatário, aquele que recebe um bem individualizado através do testamento,
O herdeiro legal, aquele que é determinado por lei, a exemplo dos filhos, inclusive até o irmão, o herdeiro colateral. Esses podem... o credor pode requerer o inventário, mas o credor não pode ser inventariante. Olha que interessante. Então, no caso, ele requer um inventário, só que ele não pode pedir para ser um inventariante. Então, a partir do momento que ele requer um inventário, o que vai acontecer? Vai ter que ser nomeado um inventariante entre aquelas pessoas que são herdeiras ou nomeadas no artigo 617 do Código de Processo Civil. Existe uma ordem para ser inventariante. Essa ordem é chamada de preferencial. Ela não é concorrencial. Qual a diferença, Mônica? Preferencial é o seguinte: o juiz não tem discricionariedade para nomear o primeiro da ordem. Não, eu quero o último. Não, não tem querer. Ele vai nomear sempre o primeiro. Perfeito? Caso haja algum impedimento do primeiro, vamos passar para o segundo. E assim até chegar no último daquela ordem preferencial. Então, não existe concorrência. Eles não concorrem entre si, o cargo. Acontece que, uma vez nomeado o herdeiro, uma vez nomeado o inventariante, ele tem que ir ao cartório, em época de pandemia não está indo, mas ele tem um termo, um compromisso que chama termo de inventariante, e que através desse documento, é como se fosse, vou usar um termo aqui para ficar bem inteligível, é como se ele recebesse uma procuração de todos ali interessados para representar os bens do falecido. Como ele representar como? Vamos supor que o falecido tinha um imóvel e que não, o inquilino está com um pagamento atrasado. Quem que vai entrar com a ação de despejo? O inventariante. Então, ele vai instruir a petição inicial da ação de despejo com o termo de inventariante. Porque ali está a prova cabal que ele representa os bens do falecido. Ô, Mônica, entraram com uma ação de cobrança contra o falecido. Quem que vai oferecer a defesa? O inventariante. É muito interessante, Zé, a figura do inventariante, porque tem algumas peculiaridades quando o inventariante é herdeiro, tá? E quando o inventariante, é o caso que você deu exemplo aí, quando você começou a falar... Eu acho até muito importante você pontuar essa diferença, porque o dativo ele tem essa responsabilidade toda, mas essa representatividade ela não é tão ampla assim, não é, Mônica? Não, ela modifica, mas eu vou explicar. Perfeito, boa lembrança. O inventariante, quando ele é herdeiro, tá? A figura é diferenciada de quando o inventariante é nomeado um judicial, que você falou que nós, advogados, podemos nos cadastrar numa lista no fórum para sermos nomeados como inventariante judicial. Foi isso que você deu o exemplo no início, perfeito? Nesse caso, eu vou falar para vocês francamente, é muito bom para a gente, como advogado, porque é um filão que a gente pode trabalhar como inventariante, porque daí quem vai pagar como inventariante judicial, quem vai nos pagar será os bens do espólio. Agora, se acontecer de serem concedidas justiça gratuita aquele espólio, porque não tem bem suficiente nem para recolher o ITCMD, então nós podemos ser nomeados inventariante dativo. Qual que é o prejuízo? Aí nós vamos receber por precatório. Demora mais, né, Zé? A gente não pode... Eu não posso ser mais realista que o rei, mas também não blindo os meus olhos, não. A gente deve mostrar... E no contexto, né, Mônica, quando a gente vai fazer essa inscrição nos órgãos judiciais, hoje são nos portais dos tribunais, e a gente aponta ali as comarcas que a gente quer trabalhar, a gente também não pode escolher só o filé, né? Vamos trabalhar só nos grandes inventários. O juiz ele está precisando de um auxiliar que desenrole ali aqueles inventários pequenos, médios e grandes, os com endividamento, sem endividamento. Então, acaba vindo também inventários que não são assim muito bons, mas é a mesma coisa. Eu comparo a situação do administrador judicial no caso da falência, antigamente chamado de síndico. Ele acaba pegando falências negativas, que não tem arrecadação de bens, só dívidas, ou até falências com pequeno acervo patrimonial, mas uma monstruosidade de dívidas, ele tem que dar andamento àquilo. Que acaba sendo auxiliar da justiça. Isso, realmente realmente é um filão, é um filé, se a gente conseguir a nomeação do inventariante judicial, mas no caso de um acervo patrimonial considerável.
Isso é importante. Agora, vai aparecer, né, o que a gente fala aí numa linguagem bem popular, a carne de pescoço vem junto, né? Não tem como só pegar o filé mignon. Mas dentro de um ponto que você falou da responsabilidade, eu acho que é interessante, tem duas coisas que eu queria pontuar que eu acho que você colocou muito bem. Mas é para realçar. O inventariante, ele representa o espólio. Tem muito colega advogado que ele vai peticionar como inventariante já no nome dele. Então, põe lá, José Rubens Hernandes, inventariante, para requerer isso ou aquilo. Não, é um erro crasso, né? É crasso. Então, eu vou dizer, o espólio de fulano de tal, representado por José Rubens Hernandes, vem requerer o alvará. Perfeito. Então, esse é um ponto muito importante, prático, né, que muita gente passa por cima. Peca. Na verdade, você está representando o espólio. Você é uma pessoa que nada tem a ver com o acervo patrimonial. Exatamente. Se você for viúva, você pode até pôr, vamos supor, fulana de tal, vírgula, viúva e inventariante, aí é diferente. Agora, se você for nomeada inventariante, quer seja judicial ou dativo, aí, em verdade, você está falando em nome do espólio. Perfeito? Perfeito. E também tem que atentar para essa questão da responsabilidade, que realmente ela é muito grande, e a gente percebe que quando a gente tem um inventário que há uma conflituosidade entre os herdeiros, existem ações entre eles de verdadeiras sabotagens. Então, eu fui nomeado já em inventário que eles punham fogo, por exemplo, em propriedades rurais, em pastos. Então, tinha que ir lá fazer boletim de ocorrência, tinha que correr atrás para poder buscar a responsabilização das pessoas. Tem situação, por exemplo, de imóveis que ficam abandonados, né? Eles acabam se degradando, invadem, perde valor. Então, isso fica lá na responsabilidade do inventariante. Então, o que você fez? Você buscou a locação desse bem? Foi feita alguma atividade? Falou, olha, eu me esforcei, está aqui, fiz anúncios em jornal, em imobiliários, e não deu certo. Então, eu não tinha recursos para pagar uma pessoa para ficar de vigilante, não tinha esse tipo de coisa. Você tem que justificar a atitude que acabou o imóvel sofrendo, senão você perde o cargo. Exatamente. E, assim, atrás desse bônus, que é essa remuneração, acaba vindo esse ônus, né, dessa responsabilidade que ela é enorme. Que não é brincadeira. Não é brincadeira. E, às vezes, o inventariante, para exercer essas atividades, ele vai se cercar também de outras pessoas. Então, ele pode ter, por exemplo, uma imobiliária que vai ficar responsável pela locação do bem, que pode ser até uma locação, um arrendamento rural, de uma propriedade rural, ou de um prédio industrial, um galpão, casas, apartamentos e assim por diante. É bem interessante. Mas prossegue, que eu acho que está bem legal a sua colocação e está sendo bem abrangente também. Era mais para dar esse calor aqui da prática nossa do dia a dia. Incitar, né, Zé? Vamos incitar o pensamento. Mas, enfim, dando continuidade... O Rogério está perguntando se ele vai ter como assistir depois. Quem se inscreveu tem sim, viu, Rogério? Depois a gente vai mandar um link aí para quem se inscreveu e as pessoas vão poder assistir no nosso canal lá, tá bom? Fica Rogério, agradeço a sua presença, viu? Acho que ele já saiu até. Já saiu? Tudo bem. Tá. Então, vamos lá. O que é importante que você falou é que vem o bônus, mas vem o ônus também. E esse ônus, as pessoas têm que ter conhecimento que é a responsabilidade civil e até criminal, porque pode dar um processo de apropriação indébita. Ô, Mônica, e como que eu faço para cumprir à risca o encargo, né, porque é um munus público, o encargo da inventariança? Você, na realidade, tem que seguir os ditames que o juiz determinar. O que a gente tem a preocupação maior é que quando a gente vai enfrentar uma nomeação de inventariante, onde os herdeiros são os primeiros a se opor ao seu cargo. Porque daí é como se você travasse uma luta e vai falar, gente, aqui eu estou trabalhando num campo inimigo. Por óbvio que dificulta, o exemplo do que você deu aí, de chegar a incendiar, deve ter sido lavoura. Então, e o inventariante tem que correr atrás, tem que acudir. Aquele prejuízo, ele responder economicamente, né, materialmente, e também responder com a perda do cargo, como se fosse uma punição à sua remoção da inventariança. Então, assim, o que visa, na verdade, é uma disputa que está travada ali por valores econômicos. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante outro dia, e é um tema que eu gosto muito, porque nós sabemos muito bem que o inventário está dentro dos procedimentos especiais no Código de Processo Civil. E olha que interessante, no Código de 73, falava dos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. O Código de 2015 não fala.
Ele fala só dos procedimentos especiais, traz o inventário, depois fala dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária. A gente que já conclui que os anteriores são contenciosos, mas o inventário ele não tem que necessariamente ser contencioso. Ele pode transcorrer amigavelmente. Quantos inventários eu falo? Eu louvo a Deus, graças a Deus, nós pegamos no escritório, resolvemos tranquilamente, fizemos a partilha. É claro que facilita quando você é advogado de todos os herdeiros, porque está todo mundo ali para o bem comum. O que dificulta um pouco o exercício da inventariança é quando cada um dos herdeiros, desculpem, cada um dos herdeiros contratarem um advogado. Então, quer dizer, a cada ação do inventariante vai ter que ser dado vista para os herdeiros, para que eles falem concordando ou não com o seu pedido. E realmente trava uma luta. Outra coisa, outro ponto interessante, no código anterior, não dava o direito ao juiz de remoção do inventariante. O que tinha era jurisprudência. Hoje, o juiz de ofício pode remover o inventariante. Então, em razão da economia processual, né, que é um dos princípios que é o seguinte, o juiz tem que evitar de extinguir o processo de inventário. Então, se o inventariante é intimado para prestar as primeiras declarações, deixa eu explicar o que seriam as primeiras declarações, porque às vezes pode ter gente aqui que não seja da nossa área, pode existir contador, porque um dos profissionais também que às vezes ajudam muito e nós precisamos trabalhar é o contador, porque às vezes o contador vai nos auxiliar com informações que os herdeiros não sabiam do falecido. Eu tive já um caso que a pessoa faleceu, ela morava, os bens eram todos no Brasil, mas ela morava na Itália. E a família não sabia que bem que ele tinha. Ele fazia declaração de imposto de renda no Brasil. Nós chegamos no contador e ele falou assim, olha, eu tenho a última declaração de imposto de renda dele, mas eu não posso fornecer. Eu falei, não tem problema, eu não vou me lembrar. Então, requeri a abertura do processo de inventário, o irmão dele, ele não era casado, o irmão dele, colateral, parente colateral, requereu a abertura do processo de inventário, e a primeira coisa que eu fiz para correr contra o tempo foi pedir um ofício ao juiz, à Receita Federal, para que trouxesse a declaração de imposto de renda, para que nós tomássemos conhecimento do numerário que ele tinha ao depósito bancário, porque a gente até então não tinha. Até que ficou, infelizmente, Mônica, eu tenho certeza que ele tem um carro, ele tem um carro, ele tem um carro. Eu falei, olha, gente, infelizmente aqui no imposto de renda dele não está. Então, como que eu vou? Eu pedi um ofício ao Detran, também não veio. Então, esse carro, infelizmente, podia estar só na posse dele. Ele não tinha declaração no imposto de renda. Olha só para vocês verem a responsabilidade do inventariante. Porque quando ele é nomeado inventariante, ele tem um prazo de 20 dias, depois de assinado o termo, de prestar as primeiras declarações. Se assim não fizer, de ofício o juiz pode remover. O que seriam as primeiras declarações? O próprio nome já fala. Quem é viúva, quem são os herdeiros, qual é o patrimônio positivo, quais são as dívidas. É como se você contasse, desculpa falar assim, Zé, a historinha para o juiz de quem ficou para herdar, o que ficou para herdar e o que ficou para pagar. Tá certo? O inventariante, muitas das vezes, ele não sabe de tudo. Pode ser até um irmão. Às vezes a própria viúva não sabia de todos os bens do marido. Então, na dúvida, por favor, ao exercer o cargo de inventariança, procura se informar. Qual que é o órgão oficial para você informar? Qual que é o patrimônio para você se informar, ter conhecimento? Qual é o patrimônio do falecido? Receita Federal. Porque, supostamente, o que não está na declaração de imposto de renda não está no seu nome. No pior das hipóteses, por exemplo, na cidade que eu moro e que eu advogo, Uberaba, fácil, você vai no cartório de registro civil, do registro de imobiliário, são 2 em Uberaba, você pede uma certidão, sai todo o patrimônio imobiliário que está no nome dele, mesmo que ele não tenha declarado no imposto de renda. Porque isso acontece? E muito acontece. Muitas das vezes as pessoas, não declarei. Ou às vezes falece naquele ano que ia declarar e não havia declarado, mas o bem já estava no nome dele. E nós sabemos muito bem que, se não houver no processo de inventário a declaração daquele bem, não vai poder haver a transferência do nome do falecido para o nome dos herdeiros. Pois bem, Zé, pensando aí a função do inventariante, né? Porque não posso falar muito, eu tenho que atrair o pessoal para a minha aula, enfim. Na verdade, feitas as primeiras declarações, elas depois são encerradas.
É como se eu contasse ao juiz, olha, não tem mais nada a declarar, porque eu já procurei na Receita Federal, já pedi certidão no cartório imobiliário, no banco, no imposto de renda, ele não tem mais nada declarado, pronto, enfim, cumpri a minha função. Porque pode acontecer de esquecer algum bem, mas só que aí eu provei para o juiz, olha, dentro da possibilidade de busca eu fiz tudo. Porque senão eu corro o risco de perder o cargo de inventariante. Quer seja inventariante nomeado judicial, quer seja o dativo ou aquele inventariante. E outra coisa que eu quero falar para vocês, o inventariante que é herdeiro. Mas existe também a figura do inventariante que o próprio falecido deixou nominado quando do testamento. Ou se não, se o testamento for todo de legados, que aí seria mais esmiuçado dentro da aula, Zé, que senão eu me aprofundo, a massa de informação é muito grande, eu me torno cansativa, certo? E a pessoa às vezes assimila pouco. Mas, enfim. Ô, Mônica, quando é que eu vou poder opor essa nomeação do inventariante? Prestadas as primeiras declarações, se o inventariante, se o advogado que representa o inventariante, ou que pode ser também o advogado, o próprio advogado pode ser inventariante, se ele não for o procurador dos outros herdeiros, esses herdeiros vão ser intimados para se manifestar em 15 dias. Salvo engano, deixa eu só ver aqui, primeiras declarações. A gente, como advogado, às vezes a gente é tão rigoroso na expressão, citado, eu falei intimado errado, eles serão citados para se manifestar sobre as primeiras declarações, terão um prazo de 15 dias. Ô, Mônica, que chatura essa nomenclatura, citado e intimado. Tudo bem, mas a rigor é a citação, porque daqueles 15 dias ele vai poder se opor, inclusive às primeiras declarações, e inclusive à nomeação do próprio inventariante. É por óbvio que vai ter que ser embasada essa oposição em normas legais. Por exemplo, porque ele é o filho caçula. Isso não é argumento para destituir ou remover o inventariante. Se você, na observação e olhando o artigo que fala da ordem legal preferencial para nomeação de herdeiros como inventariantes, acabei de ver um aluno meu muito querido, que foi meu aluno na Unipar, que é o Vécio, está no Porto, que gracinha! Oi, meu caro! E aí, Mônica? Tudo em paz? Fico feliz de Em ter paz. sua presença, muito honrada. Ok. Olha, Zé, os meus alunos são ponta firme, porque eles são, tanto fiéis, são fiéis. são Seguidores Camila seus, e Mônica. Elvésio, são alunos que foram destaques na sala de aula, são alunos que eu tenho, que são de sentar na primeira cadeira. Sério mesmo, eu tenho enorme carinho por eles. Enorme carinho. Obrigado os dois pela presença. Então, vamos lá. E olha, tá em águas europeias, porque hoje ele está se habilitando para tirar a carteira da OAB em Portugal, né, Elvésio? Isso. Se Deus quiser, vai conseguir. 3 meses sai. Se Deus quiser, se Deus quiser. Então, continuando. Na verdade, intimados para falar sobre as primeiras declarações, os herdeiros vão poder se opor à nomeação do inventariante. Só que eles não podem se opor sem fundamentação legal. Uma das fundamentações, o juiz não respeitou a ordem de preferência. Pronto, uma das primeiras fundamentações. Não respeitando a ordem de preferência, há necessidade da remoção. Ou se não, no caso que o Zé deu exemplo logo no começo, incendiou a lavoura e o inventariante não fez nada, ficou lá dormindo em berço esplêndido. Outro motivo de remoção do inventariante. E você pode pedir para remover o inventariante, ele vai ser um processo apenso ao inventário. Mas olha que interessante, ele é um processo apenso ao inventário, vai ser resolvido a remoção do inventariante, e caso você não concorde, qual é o recurso cabível? Agravo de instrumento. Pelo princípio da fungibilidade, pode até ser aceita uma apelação, mas o correto seria o agravo de instrumento. Tá? Apesar de não ter sido nomeado, porque no artigo 1015 do CPC, fala aqui que seria, no parágrafo 1º, fala, também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas, processo de inventário. A última figura. Mas você vai falar para mim, Mônica, a remoção de inventariante não está no processo de inventário, está no processo apenso. Falo, querido, mas infelizmente a jurisprudência entendeu que é cabível o agravo de instrumento. Então, Zé, eu sou muito legalista. Mas quando a lei é omissa, eu sou muito da jurisprudência. Então, eu brinco com os meus alunos. Vamos ver a jurisprudência? Perfeito? Diga. Eu acho que está perfeito, porque vai aplicar para o inventário e para tudo aquilo que tem a ver com o inventário
o parágrafo lá do 1015, né? Então, cabe agravo de instrumento. E é um processo, ele não é um processo de conhecimento que tem uma preclusão lá de uma forma como é num processo de conhecimento. É um processo, ele tem uma cadência. É um incidente, né? Exatamente. E o próprio Mais inventário, leve. ele é uma cadência de atos que vai gerando ali consequências. Primeiras declarações, aí tem a citação e intimação de todos os herdeiros que não estão representados pelo advogado, aí vai se fechando aquilo, levantando, né, as dívidas, né, vai tentando as concordâncias, as oposições, né? Exatamente, até chegar Perfeito. nas últimas declarações, e aí vai se desenhando a partilha, né? Às vezes o próprio inventariante tem aí uma contribuição fundamental para desenhar a partilha, né? Se ela, às vezes ela está até desenhada lá num testamento, às vezes até um ponto bem interessante que a gente vai ver na aula da professora Sueli, que há uma resistência muito grande dos tabeliões no sentido de fazer testamento que tem a ver, a matéria tratada, com herança legítima. E um dos pontos que ela destaca muito bem é a questão do interesse do testador apenas dispor a forma da partilha da herança legítima. Olha isso que interessante. É bem interessante, que aí o tabelião cria uma resistência, eu não posso, porque está mexendo com a herança legítima. Falou, olha, mas eu posso já dizer, eu posso dizer como será a partilha. Eu quero, inclusive, fazer por via testamentária, justamente para que os herdeiros não entrem em conflito. É esse o meu desejo. Estou respeitando a legítima. Então, e herdeiro disponível, Zé, é direito disponível. Sim, então, é verdade. São todos maiores e capazes. E uma coisa que eu achei interessante, até assistindo outro dia uma aula de um processualista. Existe uma técnica de procedimento que é a mediação. Não a conciliação, a mediação, que seria a intervenção de um terceiro para tentar ajustar essa partilha. Porque, vamos supor, você não vai poder colocar dois irmãos que não se conversam para dividir um apartamento. Aí eles vão receber em condomínio aquele apartamento como bem hereditário. Então, o que acontece? O mediador, a técnica da mediação, aí no processo judicial de inventário, numa futura partilha, ele pode ser utilizado. É interessante a utilização de técnicas de procedimento especial no inventário, o que é perfeitamente permitido. Porque existe uma regra, está no artigo 648, isso eu vou aprofundar no dia específico com relação à partilha, que não existia no código, com tanto detalhe, no código de 73, que fala como será a comodidade da partilha. É muito importante isso, porque o primeiro exemplo que eu dei para vocês é deixar em condomínio dois irmãos que não se falam no apartamento. Você para e pensa. Eu estou gerando, na realidade, uma futura ação de alienação de coisa comum. E na realidade, eu estou criando já uma ação recorrente, porque daqui uns meses, depois de registrado o formal de partilha, os dois vão voltar na justiça para vender um apartamento. Então, não dava para colocar um outro irmão, sei lá, enfim, ou senão ele recebe esse e você compensa o outro, em outro bem, entendeu? É isso é verdade, porque a função pacificadora do processo desaparece com esse tipo de procedimento, né, de colocar potenciais inimigos, litigantes. Beligerantes, né? Beligerantes, como condôminos das mesmas coisas. A gente vê que até propriedades que são divisíveis, às vezes é complicado você deixar eles como vizinhos. Às vezes é melhor até separar, né? Você tem condição de colocar, porque se você coloca como vizinhos confrontantes numa propriedade rural, por exemplo, aí um fica rompendo a cerca do outro, vira aquela confusão que não se acaba. Mas é muito interessante essa abordagem sua, porque ela está pegando a essência da atividade de uma forma bastante ampla, para que a pessoa também tenha a dimensão de como será. Porque não adianta a gente também sinalizar, exerce a inventariança, que é maravilhoso. Falar, não, a gente não está dizendo... É sempre assim, a gente fala, a gente não falou que não vai ser difícil, né? Será difícil. Tem alguns ossos para roer, né, Zé? E o que é interessante também, essa questão da remuneração, quando você tem a nomeação judicial, ela não acontece durante o processo. Isso é importante também a gente destacar, porque, de regra, a remuneração é fixada lá no final, quando o processo está terminando. Então, e está muito baixa. Já vou comentar isso. Está muito baixa. E a pessoa que está lá exercendo a inventariança, ela tem que ter isso em mente. Falar, eu vou trabalhar por conta de uma remuneração, poupança, né? Que vai acontecer no futuro. E nesse caminho, tem alguns complicadores. A gente pega, por exemplo, o inventário. Isso eu trago de uma experiência minha. Eu trabalho no inventário como inventariante da ativo nomeado,
e acontece a produção de renda desse espólio. Todo mês a gente tem uma renda substancial. Existem várias propriedades imobiliárias alugadas, arrendadas, propriedades rurais, e se produz um valor significativo todo mês. E nós temos que recolher o chamado carnê-leão. Ah, perfeito. Então, se houvesse, por exemplo, o pagamento dos aluguéis diretamente em conta judicial, eu ia ter que tirar do meu bolso o recolhimento do carnê-leão. Então, foi uma situação excepcional que eu consegui com que o juiz, uma juíza autorizasse a abertura de uma conta bancária num banco privado, no caso, é uma conta mantida junto ao Bradesco, e lá eu recebo os aluguéis e todos os meses eu calculo o carnê-leão e recolho. Mas conta o segredinho, você vai ter que prestar conta. Sim, sempre. É uma regra até de direito, né? Quando a gente exerce a administração de patrimônio alheio, por menor que ele seja, sempre haverá o dever de prestação de contas. Então, isso é natural. No caso do inventário, tem aquela situação, né? Eu tenho que prestar contas sempre que o juiz ordenar ou no final. Então, aí... Ou senão, quando os herdeiros pedirem também, né, Zé? Isso, também tem essa possibilidade. Eles podem, inclusive, entrar com ação de exigir contas, né? Se eu tiver uma conduta lá não muito clara no que eu estou fazendo, eles ficarem em dúvida, eles podem entrar com uma ação de exigir contas e a ação de exigir contas ela é muito interessante porque ela forma um título executivo judicial tanto contra quanto a favor, né, do réu. Então, se eu for inventariante e ficar provado que eu gastei mais do que recebi e gastei indevidamente, eu tenho que reembolsar, eu tenho um título, você vai ter que restituir. Eu sou obrigado a pagar. E se formar um título dizendo que eu fiz gastos legítimos e sou credor do espólio, eu posso executar aquilo contra o espólio. É bem interessante. Era mais para trazer esse desenho aí. Perfeito, excelente, ótimo, ilustra, porque, na verdade, a sua experiência prática ilustra aquilo que a gente está explicando na doutrina. E outra coisa que eu quero chamar a atenção também, Zé, depende do encargo de inventariante, pode ser cobrada até uma caução para o exercício, concorda comigo? Porque, às vezes, é um valor muito alto, aí o juiz fica inseguro, eu vou nomear essa pessoa como inventariante, ele não é herdeiro, porque se fosse herdeiro, qualquer ato podia compensar naquela parte que você recebe. Mas, em razão de você não ser herdeiro, eu falo, gente, mas vai ficar difícil. E se houver aí um prejuízo de ordem econômica, o inventariante não tem nada no nome dele, como é que eu vou restituir aos herdeiros? É muito interessante. Eu acho o procedimento do inventário, ele parece, a princípio, muito simples, mas ele é cheio de nuances, tá? Em razão de algumas questões que podem aparecer no curso do processo de inventário, não é que não haja previsão legal, é que nós vamos ter que usar de alguns recursos e, às vezes, depender de autorização, não só autorização judicial, mas da anuência dos outros herdeiros, o que, às vezes, nem sempre é muito fácil a argumentação, porque o herdeiro fala, não, mas não precisa fazer a cerca, mas como não? Ué, o boi do outro está invadindo a plantação aqui do falecido, então, o cargo de inventariância, para mim, realmente, a qualificação de munus público não é brincadeira. É pesado, é barra pesada. E pode acarretar prejuízos aí, assim, inimagináveis, né? Uma conduta errada. O que a gente sempre fala, precisa a pessoa ter aquele conceito que vem lá do direito civil, bonus pater familia, né? Que está até em desuso por conta dessa situação hoje do equilíbrio, do poder familiar, não é mais o pátrio poder, não tem mais isso, né? Igualou. Mas é aquilo que a pessoa mediana faria com os seus próprios bens. Claro. São os atos de conservação, de prevenção. Agora, por exemplo, eu não posso pegar recursos que estão numa conta, né, disponível ao inventariante e fazer uma aplicação em ações na Bolsa de Valores. Isso é um ato altamente arriscado. E se acarretar prejuízo, o inventariante vai responder por isso. Já ele pegar aqueles recursos e se ele fizer uma aplicação de contexto bastante conservador, um CDB, por exemplo, ele vai estar fazendo... Mais assegurado, você diz, né? Isso, ele está agindo como o bom pai de família, prudente. como aquela pessoa que está sendo prudente e está preservando o patrimônio alheio como se preservasse o próprio. Então, esses são regras de conduta, né? São máximas de conduta que o inventariante vai ter ali no seu agir. Essa é a ideia. Que estariam condizes no 619, porque sempre vou precisar da autorização judicial, quer seja para dispor ou para comprar, porque, na realidade, mesmo eu comprando, eu estou dispondo de numerário. É interessante isso. E eu tenho acompanhado, tanto no Tribunal de Justiça de Minas quanto de São Paulo, né? Minas mais ligado, mais afeto à cidade que eu moro, enfim, qual seria o percentual de remuneração do inventariante judicial?
Olha, assim, por óbvio, falam para seguir o parâmetro do advogado. Só que está fixado bem abaixo do parâmetro de 10% a 20%. Eu já vi fixado em 2%, um patrimônio, um acervo patrimonial de 585 foi fixado em 10 mil reais, 585 mil foi fixado em 10 mil reais. Então, às vezes, infelizmente, é fixado num percentual muito baixo. E é o que você falou, esse percentual é fixado só ao final. Então, quer dizer, às vezes podem ser anos de trabalho para, ao final, você receber esse percentual. Acho interessante isso. Interessante porque a gente tem uma ação em curso, vocês estão acompanhando aí, com relação aos honorários, né? Que não pode, aquela ação de inconstitucionalidade, que não pode haver arbitramento aquém do percentual de 10% a 20%, aquém de 10%. Então, eu acho que poderia, o código não estabeleceu o percentual, mas fala para levar enquanto os parâmetros do artigo 85. Tudo bem, então, que fixe no mínimo. Agora, 2%, aí também é brincadeira, né? Quer dizer, 1/5 dos 10, né? Nossa. Não estou te ouvindo, Zé. O seu microfone está fechado. Se a gente tem um acervo hereditário assim, gigantesco, pegamos aí um bem. patrimônio de 50 milhões de reais, 2% disso vai representar uma remuneração razoável. Ao passo que 10 pode significar uma remuneração até exagerada. Concordo. Mas um patrimônio de 500 mil, de 1 milhão, fixar em 2, em 5, em 6, que é o teto, já não é tanta coisa, em vista do trabalho que gera, da responsabilidade também que traz. Então, e também tem esse aspecto, né? Os herdeiros, né? Quando a gente tem um estranho ali no ninho com o inventariante nomeado terceiro, os herdeiros querem pagar o mínimo possível. O mínimo do mínimo. E tudo que o inventariante faz está errado, é caro. Se ele faz uma despesa, por exemplo, com reconhecimento de firma num contrato de locação, eles pugnam. Ó, esse reconhecimento de firma não era necessário, né? Ninguém pediu isso para você, você gastou à toa. Mas a gente percebe que tem esse contexto. A gente precisa também valorizar esse trabalho, né, de uma forma, né, o exercício dessa função como auxiliar da justiça. A gente percebe que os juízes estão também trabalhando, seguindo reconhecendo, né? Reconhecendo. Por quê? A gente percebe que se eles não fizerem isso, não haverá inventariantes que possam tocar os processos que estão aí. Não haverá administradores que vão, né, trabalhar em prol da justiça. Isso fica muito difícil. Não tem que ter uma remuneração não vai haver interesse, digna. Não vai surgir ninguém com interesse, porque fala, eu não vou ganhar isso. O tempo todo que eu vou trabalhar para ganhar 2% de maneira nenhuma. Exatamente. Fica desinteressante o encargo. Concorda comigo? Exatamente. Olha, eu gostaria só de falar uma coisa para as pessoas que estão nos ouvindo, Zé. As minhas aulas eu tratarei com relação ao inventariante, mas eu, por óbvio, porque o tema é processo de inventário judicial e extrajudicial, eu vou tentar balizar essa comparação e como você vai auxiliar o seu cliente a escolher o judicial, o extrajudicial, o que você poderia utilizar para falar para o cliente, olha, é mais conveniente o extrajudicial, é mais conveniente o judicial. Além disso, eu vou trazer identificação das partes no processo de inventário, com relação ao imposto, a esse recolhimento do imposto, o percentual de imposto, pelo menos em 2 estados, né, que eu acho que vai encampar, ou eu vou atingir as pessoas que estão nos ouvindo e participando das aulas, as espécies de partilha, as ações afetas ao processo de inventário, exemplo, ação de investigação de paternidade, que ela vai para o rito ordinário, perfeito? Outras questões prejudiciais também, e prejudiciais ao processo de inventário. Enfim, Zé, eu acho que naquela ementa, né, do que seriam as aulas do curso, eu consigo, assim, atingir aquilo que eu posso passar para os alunos, né, que estarão me ouvindo quando das aulas, além de estar muito receptiva com relação às perguntas que podem surgir, por óbvio, né, que eu espero que surjam muitas, porque pergunta elucida, vocês não sabem o quanto, que a gente possa também ver nessa área de processo de inventário, do procedimento especial de inventário, quer seja judicial ou extrajudicial, uma boa área na advocacia. Não é só a questão, é o filé da advocacia, todo mundo fala, inventário é o filé. Muitas das vezes não é, mas é uma parte boa do processo também, é uma parte boa da advocacia para exercermos a advocacia, quer seja como advogado de todos os herdeiros,
quer seja como advogado de um ou outro herdeiro, ou quer seja como inventariante também. Perfeito? E é muito importante isso porque traz aspectos, peculiaridades que as pessoas às vezes não estão atentas. Ontem e hoje eu fiz 2 postagens relacionadas à tributação da herança. E muita gente pensa que é só o ITCMD. Os desavisados vão lá, preparam um inventário, às vezes extrajudicial ou até o judicial, transmitindo a herança e na hora de fazer a documentação ou a escritura, ou lá no processo, as primeiras declarações, declaram os bens por valores diferentes dos valores que estão na declaração de renda do decujus, quando ele entregou em vida. Então, vamos pegar um exemplo assim, bem simples. Ele tinha uma casa que ele adquiriu por R$100.000, declarada por R$100.000, cujo valor venal dela é de R$1,5 milhão, por exemplo. Aí a pessoa vai lá desavisadamente, faz o inventário e declara que a casa foi transmitida por R$1,5 milhão. Olha o problema que a pessoa está criando. Ela já vai criou, ter, né, um problema gigantesco de ganho de capital, porque a casa declarada por 100 mil, aquilo que foi excedente a R$100.000 na transmissão, vai gerar o imposto de renda sobre o ganho de capital. Aí você já perdeu o cliente que estava te contratando e os próximos, porque ele vai contar para todo mundo que você cometeu uma falha assim imperdoável. Então, a gente porque vai você olhar... acabou criando para ele um outro tributo. Se você soubesse disso, você não criaria. Exatamente. Então, esse tipo de abordagem, a gente vai tratar nas aulas, a gente vai passar para você o empoderamento da informação para que você consiga trabalhar já atuando de uma forma preventiva. Proativa e preventiva. Não faça Perfeito. assim, que aqui tem um problema. Ou, se você quiser fazer assim, a gente vai contornar o problema com esta solução. Tudo dentro de um caráter de licitude, de um caráter de legalidade. Isso é muito importante, muito importante. Perfeito. Eu queria ouvir, não sei se você tem mais alguma coisa para expor, mas eu queria saber se o pessoal tem alguma pergunta, se querem abrir as câmeras. E também se vocês querem dizer de onde estão, né? O Elvésio, a gente já está sabendo que ele está lá de Portugal. O Cleiton aqui, se eu não tiver ruim da memória, acho que ele falou que é de Jacareí, né? Não tenho a minha memória. Está em Jacareí. Está em Jacareí, mas ele é mineiro também, parece. E vocês, a Raquel, o Sérgio, a Camila, a gente sabe que ela está em Uberaba, mas não sabemos se ela é de Uberaba. E a Rosemary Morelli também. Se vocês quiserem abrir as câmeras, fiquem à vontade. E, se quiserem, apresentem aqui as suas questões. O Cleiton apresentou uma, dizendo assim: apesar de ser assunto de aula futura, pode, por favor, informar se tem conhecimento se o Tribunal de Justiça de São Paulo ainda tem entendimento de que a base de cálculo do ITCMD deve seguir o disposto na Lei 10.705 e, portanto, o valor venal como base para o IPTU nos imóveis urbanos e como base o ITR, os imóveis rurais. Que tem aquele problema dos imóveis rurais, acho que é lá do Instituto Agronômico, né, que ele tem uma pauta lá que é diferente dos valores para efeito do ITR. Né? Então, fica para você a pergunta aí, Mônica, fica à vontade. Perfeito. Olha só, na verdade, essa lei 10.705 de 2002 é do Estado de São Paulo, que regulamenta o ITCMD. Cleiton, o tribunal tem entendido que você pode declarar com base no IPTU, mas isso não significa que o Estado, a hora que vai avaliar, vai acompanhar aquilo que está declarado no seu IPTU, tá certo? Mesmo que você comprove, aí você vai poder impugnar com o laudo de avaliação aquele processo administrativo que corre na Secretaria do Estado, se você achar que a pauta estadual está muito além do IPTU, por exemplo. Aqui em Minas, nós utilizamos a pauta o IPTU, porque o nosso IPTU ele está atualizado. Então, qual é a argumentação? Seria que nós utilizaríamos a avaliação de 3 imobiliárias para comprovar que o IPTU e as 3 imobiliárias estão no valor real e que o Estado superavaliou, contrariando o IPTU. Mas o Estado de São Paulo, ele entende que você pode usar o valor venal do IPTU, sim. Agora, caso ocorra esporadicamente, você pode impugnar essa avaliação feita no processo administrativo para recolhimento do ITCD. Eu vou falar isso na aula, José. Certo? Perfeito, Mônica. Eu estou acompanhando aqui, perguntando de onde. A Raquel disse que ela é de Uberaba, é natural de Uberaba. Eu perguntei se ela é advogada, ela disse que não.
Talvez ela seja de alguma área afeta aí ao direito, Eu próxima acho que da gente. Raquel fez administração, salvo engano. Eu a conheço. Perfeito. Mas, olha, mulheres que trabalham e são exemplos na minha cidade. Raquel, Camila e Elvésio foi um grande comerciante na cidade de Uberaba, muito, de destaque. O Elvésio está dizendo que ele é de Uberaba, né? Vai ter um sotaque mineirense aí em Portugal. Predominante. Já mudei. Muito bem. Mas é interessante. Com relação ao ITR aqui em São Paulo, tem uma discussão Me diga. que é aquela discussão pertinente ao uso da tabela do Instituto Agronômico. Porque a Secretaria da Fazenda nossa, ela baixou aí uns provimentos dizendo que cobraria o ITCMD com base na tabela do Instituto Agronômico. E ela é acima, em alguns lugares muito acima, em alguns lugares ligeiramente acima do cálculo do ITR. E a gente tem derrubado isso via mandado de segurança. A gente tem impetrado mandado de segurança discutindo para poder aplicar apenas a tabela do ITR, a CCR, aquela avaliação que é feita em cima da produtividade. Em Minas, a gente aplica a tabela do ITR. Não temos grandes preocupações, apesar de eles acharem que aqui a terra é supervalorizada, mas isso é meio folclórico. Na verdade, não é, né? E tem uma discussão também que a gente tem feito aqui com relação ao ITCMD que diz respeito às dívidas. Então, a gente tem ganho até liminares e recolhido o imposto assim, elas são confirmadas depois pelo tribunal, principalmente quando é feito o inventário extrajudicial, para que não haja exigência do excesso. Então, a gente considera o patrimônio líquido da herança. Pegamos o ativo, né, os bens e direitos, deduzimos as dívidas, aquele valor que sobrar, a gente aplica a alíquota do ITCMD, impetramos o mandado de segurança porque a Fazenda não concorda com isso. E São Paulo não está concordando. Em Minas, eles aceitam a dedução da dívida. Não, quando do processo, em São Paulo, a legislação do ITCMD tem um dispositivo, se não me falha a memória, o artigo 12, que fala taxativamente que as dívidas não podem ser deduzidas. Não podem ser deduzidas. Nem na doação, nem na causa morte. O percentual de vocês, de São Paulo, tratando vocês de São Paulo, o percentual de vocês é que é menor que o nosso. É 4%. Nossa é 5%. E tem toda desconto? Uma discussão. O desconto do recolhimento, 15%? Agora você me apertou. Eu confiro isso, mas eu tenho quase certeza. O nosso aqui é 15%. O que compensa muito recolher no prazo de 90 dias. Vou explicar isso com detalhes, podem ficar tranquilos. São os estímulos aí ao pagamento rápido. Né? Por isso a necessidade aí de fazer dinheiro de um patrimônio que o falecido possa ter deixado e que não deixou dinheiro. Porque as pessoas, infelizmente, ultimamente, não têm deixado dinheiro depositado, mas têm deixado imóveis. Mas... E é interessante, quando a gente vai falar em planejamento sucessório, que a gente aborda esses aspectos, que é a questão da reserva de contingência. O brasileiro ele não tem o hábito de guardar dinheiro, de fazer uma reserva de contingência justamente para vencer essas situações. E um dos pontos que eu vejo que é uma atuação muito forte hoje do pessoal da área de seguros. Então, os corretores de seguros identificam hoje as pessoas que não têm reserva de contingência e vendem seguros de vida, seguros resgatáveis, apólices de seguro de vida, justamente para a pessoa ter ali uma liquidez para recolher o ITCMD, pagar as despesas do processo. Isso. E eles até vêm conversar com a gente, às vezes. Eu estou fazendo uma operação aqui, buscando vender uma apólice, e o patrimônio do sujeito é esse. Enquanto eu posso estimar aqui, considerando honorários, ITCMD, despesas de processo, quanto que eu consigo aqui calcular, porque ele quer isso e mais um colchão aí de 6 meses de um valor para a viúva, para os filhos, ou para o viúvo e para os filhos, né? E depende do tipo de casal, né? Ou às vezes até só os filhos. Então a gente acaba dando algumas informações assim, varia de 10%, 12% do valor do acervo, então eles contratam esse numerário como um numerário coberto por uma apólice, justamente para gerar a liquidez necessária. É como se fosse uma poupança compulsória. A reserva de contingência praticamente. Muita gente aplica a reserva de contingência nos planos de previdência privada. A pessoa vai aportando isso com o tempo até chegar o momento que ela vai resgatar. Mas o seguro de vida, hoje tem seguros de vida resgatáveis, que são seguros que você paga durante o pagamento do prêmio de seguro, durante a manutenção daquele plano,
e depois ele entra num modo que ele vai produzir rendimento, uma parcela do valor que você pagou a título de prêmio, ele gera rendimentos, como se fosse uma aplicação financeira, e depois é devolvido para você no final. É bem interessante, são produtos interessantes. O problema que existe do seguro é que quanto mais experiente a pessoa que vai contratar, mais caro fica. Porque o hábito do brasileiro não é contratar o seguro jovem, quando jovem. Porque Você é de experiente. Porque a gente tem pessoas, eu me coloco nesse cenário. Né? Eu tenho, por exemplo, uma apólice de seguro de vida, chamado Seguro de Vida Inteira, pela Prudential, uma das primeiras companhias que trouxe esse produto para o Brasil. Essa apólice deve ter uns 25 anos já que eu pago ela. Então, o valor do prêmio é pequenininho e o benefício é grande. Se eu contratasse Mas tem 25 hoje, anos, né? se eu contratasse hoje, o pagamento seria bem elevado em proporção ao resgate. É bem interessante. Olha, Tem o uma Elvésio pergunta aqui. Ele está fazendo uma colocação, se faz muito seguro que é cultural. É bem interessante isso, Elvésio. E o Sérgio, ele abriu a câmera aqui. Você fala de onde, Sérgio? O seu microfone está fechado. Eu falo de Orlândia. Olha só, vizinho aqui, está próximo, a 1 minuto de Seja Ribeirão bem-vindo, Preto. Sérgio. Ele é advogado? Eu sou procurador do Estado aposentado, advogado agora. Olha, então seja agora ele bem-vindo. mudou o lado, agora a discussão do ITCMD vai ser do lado do contribuinte. É bom que ele já conhece o outro lado, fica mais fácil. Verdade, né? é verdade. O desconto em São Paulo é 5%. É muito o desconto pouco. é 5%. Para pagamento em 90 dias. Em Minas é 15%. Sim. Mas só que a alíquota é 5%. Tá. E a alíquota é 4%. Tinha um projeto de lei para aumentar essa alíquota, depende do valor do acervo MOR. O senhor viu isso, seu Sérgio? Ele pode ser aumentado até 8%. O limite, o teto do ITCMD pode chegar hoje até 8%, mas existe até um projeto, parece que ele está correndo no Congresso, para aumentar o teto de 8% para 20%. Eu vou até fazer um comentário com vocês, que eu fiz uma crítica, o Zé Rubens falou no início, quando ele foi me apresentar, enfim. Eu tenho essa coluna semanal no jornal, chama Jornal da Manhã, Jornal de Uberaba, e que eu escrevo sempre sobre direito de família e sucessão. Só que é uma linguagem para o cidadão, para o leitor do jornal, entender um pouco de direito de família e de direito sucessório. E na época que editaram aquela lei, no início da pandemia, acho que é 14010 de 2020, suspendendo o prazo de abertura do processo de inventário, eu escrevi uma crítica. Falei, gente, mas o Estado, o mais importante não é com relação àquele prazo de 60 dias da abertura do processo de inventário ou do Código Civil, mas sim de dar uma carência, uma suspensão no pagamento do imposto de transmissão causa-mortes. Porque estava todo mundo tão desesperado, isso há um ano atrás, março, maio, e não houve a suspensão do pagamento. Porque a gente sabe muito bem que suspender o requerimento do processo de inventário, em Minas não se aplica, essa multa é muito difícil de se aplicar. As pessoas correm para fazer o processo administrativo, para gozar do desconto de 15% se paga em 90 dias, e às vezes nem requer a abertura do processo de inventário, porque administrativamente, o que é feito, o processo administrativo, eu corro para pagar, gozar do benefício e às vezes não requer a abertura do inventário. O que o Estado está forçando que eu requeira a abertura do inventário é porque eu tenho que juntar o termo de inventariante lá no processo administrativo. Mas suspender o pagamento do imposto, o governador nem pensou, né? Mas é isso. Alguém tem alguma colocação, alguma pergunta aí, pessoal? O Cleiton, a Raquel, a Camila também, ou mesmo o Sérgio, ou o Elvésio? Elvésio. Elvésio. A explanação foi muito boa. Gostei muito. Obrigada. Camila, Cleiton, Raquel, tudo bem aí? Tranquilo? Sem perguntas? Ou mesmo vocês, o Sérgio, o Elvésio? Sim, o recurso para... digamos que o testamenteiro contrate um advogado. Perfeito. Para fazer o inventário, né? A remuneração do testamenteiro foi fixada no testamento,
Pelo testador, perfeito. Mas a do advogado, não. Mas Não. a testamenteira determinou que a remuneração do advogado saia do monte. Olha, coincidentemente, eu li uma jurisprudência, não faz muito tempo, talvez eu tenha salvado ela, não sei, Sérgio, mas se tiver, eu mostro isso em aula. Mas, enfim, porque eu não vou conseguir abrir ela aqui agora. Existiu uma discussão no Tribunal de Justiça de Minas se os honorários do advogado, do testamenteiro, era pago pelo acervo-mor ou se era pago pelo próprio testamenteiro. Porque o testamenteiro, se ele não for herdeiro, ele vai ter direito ao pagamento. Agora, se ele for herdeiro, ele vai ter que escolher entre a herança ou, se não, a remuneração. É por óbvio que se o próprio testador falou que o patrimônio paga o advogado testamenteiro, quem somos nós para discutir? Ele já determinou. Então, eu acho que mesmo que haja um recurso com relação a essa determinação, mas não é a última disposição de vontade do testador? E ele falou, o meu acervo patrimonial vai pagar os honorários do advogado do testamenteiro. Pronto, questão fechada. Eu acho que o recurso não teria nem legitimidade para recorrer, não teria interesse, não legitimidade, não teria interesse processual do recurso. Foi determinação do testador. O senhor concorda? Eu concordo, até porque, no caso, eu sou advogado. Boa! Boa. Boa. Mas é uma estipulação, o testador falou. Só que a única coisa é que o testador fixou a remuneração do testamenteiro, 2% do valor da herança, mas não fixou do advogado. E eu acho que vai ficar ao arbítrio do juiz, né? Aí vai poder haver... Se ele pedir muito, se o senhor fizer um contrato de honorários, o juiz vai poder reduzir. É um absurdo, né? Ou usar o testamenteiro como parâmetro, né? Como um teto, um limite, aí esbarra lá, né? Porque nos 2%. Esse é um Nossa, problema. Luiz. Esse é um problema. Muito bem. Mas é isso. Vejam que questões surgem, né? Elas vão aparecendo decorrente aí da vivência, da prática, né? Que está lá. Da necessidade, eu falo. Da necessidade do dia a dia. Por isso que eu acho legal. O profissional que tem academicamente a formação e a prática fica completa. Não é que fique completa, pelo menos a gente consegue alcançar um limite de complexidade maior e de inteligência maior também. Porque, por exemplo, quando eu respondi ao seu Sérgio, ele falou, porque eu sou o testamenteiro e eu sou o advogado, ou seja... Eu acho que o senhor não vai poder nem ter interesse. Agora, uma coisa que me despertou, o senhor vai ter o interesse de recorrer com relação ao percentual. Porque, olha só, não pode ser aquém de 10%. De quanto? 10%. 10%. O advogado não pode ser aquém. Não é de 10% a 20%? Do CPC novo, né? Mas percentual de... senhor? Do valor do monte ou do valor que vai ser recebido pelo testamenteiro? Do valor do monte. Porque o testamenteiro... Olha, mas o testamenteiro é herdeiro? Não. Então, é do acervo. Sim. Porque o senhor está contratando... Vamos supor, o senhor está contratando um advogado, na realidade, para representar o acervo como um todo. Aí, qual é o percentual do advogado? De 10 a 20. Não pode ser aquém de 10. Eu penso assim, o que seria legal. Agora, se o advogado falar 20%, o juiz pode até reduzir a 10, mas aquém de 10, não acho... Qual é o parâmetro legal para reduzir de 10? Se o Código de Processo Civil fala que é de 10 a 20, aonde? Exato. Sabe que assim, eu não achei... dispositivo legal. Isso, exceto em tabelas velhas. Velhas. Tabelas mais antigas da OAB de São Paulo, que colocavam como remuneração do advogado, nesses casos, 20% do valor da remuneração do testamenteiro, mas na tabela da OAB de São Paulo. Eu acho que o senhor pode defender, no artigo 85, parágrafo 2º, os honorários serão fixados no mínimo de 10. O juiz não pode abaixar de 10. Mas ele está falando da base de cálculo, Mônica. Em vez de considerar o monte, né, o acervo hereditário, considerar a remuneração do testamenteiro. Mas então, seria um quinto da remuneração do testamenteiro.
né? Mas eu acho, não, mas eu acho o seguinte, a fixação, a base de cálculo do percentual, vou refazer a minha explicação. A base de cálculo do percentual, ela tem que levar em conta aquilo que, em prol de quanto o advogado estava trabalhando. Não era em cima do percentual que o inventariante estava recebendo. Não, era do acervo. Eu acho que a argumentação não está ruim, não. Eu vou ver se eu encontro alguma coisa e falo. Vai ter uma fixação aí pela jurisprudência. Com certeza ela vai, né, ter que abrir esse caminho aí para todos nós. Nem se for no Rio Grande do Sul a jurisprudência, mas vai ter, né? Mas é isso. É o proveito econômico, essa expressão que estava me faltando. Exato. É isso aí. É porque é do proveito econômico. Eu não posso levar em conta que a remuneração do inventariante é proveito econômico do advogado. O advogado não está defendendo a remuneração do inventariante. Ele está advogando para o inventariante. É como se, na realidade, gente, é como se fosse fixado o percentual do advogado do que o herdeiro vai receber, sendo que ele é advogado de todos os herdeiros. Aí é fixado sobre o percentual de todo o acervo hereditário. Vou ver se eu acho alguma jurisprudência, eu passo para o... Se o senhor nós tivermos o prazer de ter o senhor na aula, eu comunico direto para o senhor. Se não, eu passo para o Zé Rubens e ele passa para o senhor. A gente fica à disposição. A gente comunica assim. Mas então é isso, pessoal. Eu acho que se deixar aqui a conversa, a gente continua nela. Vamos aí horas a fio. É muito bom falar de direito, ainda mais com pessoas que têm um embasamento, um conhecimento que contribuem efetivamente, né? Vocês aí e a própria professora Mônica. Fico muito feliz de estar com vocês hoje. E convido, então, se inscrevam para as próximas aulas. A maratona está aí, ela começa no dia 6. É só clicar no link que está aqui no chat. A gente está fazendo uma divulgação maciça disso. Se vocês se inscreveram, vão receber um link a respeito também. Fiquem bem à vontade. O pessoal aqui acabou de compartilhar com vocês o link para quem quiser fazer inscrição. E a gente aguarda vocês lá. Uma boa semana, um bom final de março e um excelente começo de abril, investindo aí no pessoal de cada um, né? Deixando de lado essas tragédias que a gente está vivendo e buscando aí uma capacitação, uma atualização, uma melhoria aí no desenvolvimento pessoal de cada um de nós. Então, é isso. Mônica, muito obrigado pela sua apresentação, foi perfeita. E obrigado a vocês todos pela participação. Muito obrigado. Eu agradeço a todos que estavam presentes e espero encontrá-los na aula, que com certeza será enriquecedora a presença de todos. Cada um trazendo a sua experiência e a gente tentando achar o melhor caminho, né, Zé? Perfeito. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui, mantendo o contato aí pelo portal, pelos nossos perfis nas redes sociais, e a gente está na área aí, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite a todos vocês. Tchauzinho, fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Obrigada pela presença. Tchau. Tchau.